Bom dia, alunos e alunas! Estou passando aqui com esse videozinho para poder apresentar o tema 16 do balcão de redação desta semana. A juventude neném no Brasil. Primeiramente, para discorrer sobre a problemática do tema proposto, devemos analisar as partes do tema. Ele é composto pelas seguintes palavras-chave: juventude, neném, ou seja, não trabalha nem estuda, e no Brasil. Sendo assim, a problemática consiste em as causas e as consequências dessa situação no contexto brasileiro. Ok, o balcão desta semana espera que você, além de observar as possíveis causas e os desdobramentos da questão, independentemente do seu ponto de vista defendido, que você apresente alternativas para os jovens que não estudam nem trabalham, para lidarem com a situação, respeitando os princípios dos direitos humanos, claro. Você deve respeitar os valores humanos, a diversidade social e a diversidade cultural sempre que for planejar a sua redação. Show! Agora vamos falar sobre a coletânea. Antes de tudo, é importante ressaltar que a sua redação deve ser autoral. Os textos motivadores servem para despertar os seus conhecimentos sobre o tema. Ou seja, é importante que, ao construir a sua redação, você não copie trechos da coletânea. Ela serve para dar um encaminhamento ao seu planejamento. Você deve observar os textos base, o caminho dado por eles. Vamos lá. A coletânea é composta por 4 textos. No texto 1, fora da escola e longe do trabalho, a economista do IPEA, Joana Costa, explica o termo neném como uma variação do inglês Not in Education, Employment or Training, que surgiu na Inglaterra nos anos 90, com viés técnico e formal norteando as primeiras discussões sobre os jovens que não trabalhavam nem estudavam. A economista mostra que o termo neném em português possui um peso pejorativo, já que passa a ideia de que a culpa é do jovem, que se encontra nessa situação por vontade própria e ociosidade. Já o texto 2, o número de jovens que não estudam nem trabalham aumentou em 2018, traz a informação do IBGE que 23% dos jovens entre 15 a 19 anos são neném, o que corresponde a mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. Para o gerente da pesquisa, essa é uma situação estrutural. E se analisarmos os índices educacionais, o maior número de neném está entre os jovens que não concluíram o ensino fundamental. Já entre os jovens que concluíram o ensino médio, há maior índice de neném entre os jovens que fizeram o ensino regular do que entre aqueles que fizeram o ensino técnico. Dando continuidade aí, dando sequência à coletânea, nós temos o terceiro texto. Quem são os jovens nem não estudam, não trabalham e não estão procurando emprego? Esse texto acrescenta mais um nem ao termo que corresponde ao jovem que, além das outras características, não possui um emprego formal e não procura, né? Alguns desses jovens têm bicos, mas não consideram como emprego. Dos nem, 2/3 são mulheres. Ademais, nessa situação, a cada 10 mulheres, 3 entraram por gravidez precoce. A situação financeira também é um dos problemas. Por último, texto 4. Trabalhadores jovens serão duramente atingidos pelas consequências da Covid-19. Traz a informação que 1 a cada 5 pessoas com menos de 25 anos, algo em torno de 265 milhões de pessoas no mundo, são neném. O texto fala brevemente a respeito das consequências da crise e o impacto socioeconômico sobre esses jovens. Bom, agora é importante frisar com vocês que não limitem as produções textuais a lugares comuns, ou seja, para que a redação não restrinja opiniões pessoais, os famosos achismos que a banca corretora torce o nariz, você deve buscar dados, informações e elementos argumentativos, preferencialmente externos aos textos motivadores da coletânea, que corroborem a tese respectivamente construída.
Nesse sentido, entre outras leituras, é interessante o entendimento do conceito de modernidade líquida elaborado por Bauman. Esse conceito pode auxiliar na compreensão de alguns aspectos envolvidos na composição do repertório cultural, uma vez que, para o sociólogo, os jovens precisam resistir às pressões da fragmentação da liquidez para recuperar a consciência da responsabilidade compartilhada, sendo uma necessidade a troca do virtual pelo real. Aconselho a leitura da entrevista de Bauman à época em 2014. Nome: Zygmunt Bauman. Vivemos o fim do futuro. O sociólogo polonês denuncia a perda de referências políticas, culturais e morais da civilização e diz que só os jovens, com sua indignação, poderão resistir à banalização. Esse é o nome da entrevista. Bom, gente, para finalizar, é importante observar, interpretar, selecionar, relacionar e organizar os fatos e argumentos que sustentaram a tese. Uma estratégia de introdução com uma tese bem desenvolvida é fundamental. Não esqueçam da proposta de intervenção, ela é obrigatória. E antes de ir com a caneta direto à folha definitiva, faça um planejamento textual, selecione e organize o seu repertório cultural, dados e afins que sustentarão a tese. Seu repertório deve ser produtivo. Lembre-se disso. Retome o repertório na conclusão. No mais, é isso, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão, tá bom? E até a próxima.